Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos aqui presentes. Ó, não tá dando som. Fechou agora. Boa noite, meus irmãos, meus irmãos aqui presentes. Não tá dando som. Agora sim. Tanto encarnados quanto desencarnados. Boa noite àqueles e aquelas que nos acompanham pela rede mundial de computadores, através da internet. Leitura preliminar do estudo do Evangelho desta tarde e noite é do livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, psicografada pelo Chico Xavier, escrita pelo Espírito Emmanuel. Tem o título de Na Pregação. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à aparência, à experiência do corpo. É imprescindível dar-nos, com o suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sob o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início a mais um Evangelho híbrido aqui do Centro Espírita Allan Kardec. Nosso cordial boa noite também a vocês que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Nesse momento, no primeiro momento, nós vamos fazer a nossa oração de louvor e gratidão ao nosso Pai Celestial. Então, Senhor amado, Mestre Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia nesse planeta, pela bênção da nossa reencarnação, pelos desafios superados dia a dia, com a tua graça, com a tua ajuda, com essa espiritualidade bondosa que nos acompanha a todo instante. Somos gratos, Pai, por tudo que nos é alcançado, por tudo que somos e um dia ainda seremos. Então fazemos a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Continuando a análise do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a si mesmo, vamos refletir neste momento o item egoísmo, atribuído ao Espírito Emmanuel em Paris, 1861. O texto nos convida a uma reflexão profunda sobre o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é algo que nos afeta, é algo que muitas vezes determina o que a gente vai fazer. E isso é muito, muito difícil e ruim para nós. A vivência do amor e da caridade entre os homens faz com que a gente tire esse obstáculo da nossa vida. Então, por meio da caridade, a gente pode retirar o egoísmo da nossa vida. Ele nos mostra que Deus nos criou para a felicidade, para sermos felizes. Mas essa felicidade ela não é individualizada, ela é uma felicidade coletiva, que nasce do relacionamento fraterno com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo, meus irmãos? Aqueles que a gente convive no nosso dia a dia. Aquele que está bem próximo de nós, ele é o nosso próximo. O egoísmo nos fecha. Ele nos afasta do outro. Ele impede a nossa convivência. Somos chamados sempre a refletir sobre nossas atitudes. E entendermos sempre que devemos ser capazes de transformar a nossa vida e a sociedade. Deus nos criou para a felicidade e essa felicidade nasce do relacionamento, como falei. O egoísmo, ele nos enclausura e a gente fica enclausurado a cada dia e o egoísmo nos traz o orgulho também. Ele é uma negação da caridade. Quantas vezes deixamos de fazer o bem porque estamos presos apenas nos nossos interesses? Muitas vezes a gente não faz o bem porque a gente não tem tempo, a gente está trabalhando, a gente não tem tempo de tirar um tempo da nossa vida para o nosso próximo ou para passear com a nossa família, porque a gente está preocupado com algo do nosso interesse, algo que me faz bem. A caridade, ela nasce do verdadeiro amor. Se nós amamos de verdade alguém, nós realmente somos caridosos. Porque daí a gente está entendendo o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. Se a caridade renascer na terra, o mal não imperará. A exemplo do modelo de Cristo, que é o nosso modelo e guia, ele sempre nos amou de forma incondicional. Nunca se recusou a ajudar quem o procurava em momento nenhum. O Cristo disse, eu não tenho tempo, ou nesse momento eu não posso, porque eu tenho que fazer algo. Cristo sempre esteve à disposição de todos. E ele não fazia distinção das pessoas. Todos eram iguais para ele. E ensinou pelo exemplo do amor, que amar não tem limites. Mas será que estamos realmente comprometidos com a nossa função como cristãos e como espíritas? Será que nos comprometemos com esse amor? Deixamos o orgulho de lado, como Cristo nos ensinou? O fim do mal na Terra é possível? Sim. O mal na Terra desaparecerá quando a gente acreditar
nas lições e houver compromisso real com as nossas atitudes diante da caridade, o mal dará lugar ao amor e à fraternidade. Devemos ser fraternos uns com os outros. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa vida que, se a gente não se ajudar, não ser fraternos uns com os outros, a gente vai sucumbir neste mundo. Como podemos contribuir para a destruição do egoísmo? Dando exemplo. Eu só posso destruir o egoísmo por meio do meu exemplo. Fazer todo o bem que a gente pode, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Praticar a caridade com aqueles até que não aceitam, têm desdém pela gente, mas a gente faça a caridade, nem que seja uma oração, um bom dia. Às vezes a pessoa está necessitando, mas também é orgulhosa, também é egoísta. Tornar-nos mais acessíveis com as pessoas e sermos sensíveis com as dores dos outros. Termos empatia, aprendermos a nos colocar no lugar do outro, porque foi isso que Cristo veio nos ensinar, a nos colocar no lugar do outro. A mudança do mundo começa pela mudança em nós mesmos. A ingratidão não deve impedir a prática do bem. O maior obstáculo dentro de nós somos nós mesmos que criamos. Colocamos muitas vezes nosso desejo acima de tudo. Quantas vezes nossos interesses falam mais alto que nossa consciência cristã? Como vencer todos os caprichos? Através do esforço próprio. Se a gente se esforçar, a gente consegue. Tomando o Evangelho como livro de cabeceira, como referência para a nossa vida, a gente vai conseguir dividir tudo que temos. Porque ali no Evangelho nos ensina, desde o início, compreendendo que ninguém vive apenas para si. Todo mundo vive uns para os outros. Reforçar que nós devemos sempre afastar o egoísmo para sermos felizes, para sermos gratos sempre. Gratidão na nossa vida por tudo que a gente vive. O orgulho, ele nos fere de uma forma que a gente não percebe, mas ele deixa a gente muito ferida por dentro, porque a gente não reconhece o outro. A gente muitas vezes acha que a gente é que sabe tudo, que a gente tem orgulho. E o egoísmo também é assim. O egoísmo ainda é muito pior. O egoísmo, pessoa egocêntrica, quer tudo para si, no momento certo ou no momento errado, mas é tudo para si e nada para os outros. E a pessoa não pode. Jesus não veio nos ensinar a sermos egoístas, porque a gente já veio sendo egoísta para aprender a como na vida vamos aprimorar esse sentimento. De que forma a gente vai transformar o egoísmo em gratidão, o egoísmo em amor. E essa transformação nós só vamos fazer por meio do amor. E nesse momento, então, eu convido vocês para fazermos a nossa irradiação aqui para o Centro Espírita Allan Kardec. E também, junto com a irradiação, vamos irradiar pelos nossos irmãos suicidas. Então, nesse momento, nos encaminhando para o final do Evangelho de hoje, nós queremos pedir as graças do nosso Pai Maior, que Ele nos auxilie, através dessa espiritualidade superior, a continuarmos com muita fé, com muita coragem, com muito bom ânimo, para vencermos as nossas dificuldades. Que o Mestre Jesus percorra todos os leitos de hospitais desse planeta,
levando aqueles irmãos que estão sem esperança, num leito de hospital, muitas vezes sozinhos, sem companhia. Que Jesus leve a sua luz, o seu conforto, o seu acalento para todos aqueles irmãos sofredores. Pedimos também, Senhor, que nesse momento o Senhor adentre nossas residências, levando muito amor, muita bondade em nossos corações, que nós precisamos melhorar. E só melhoraremos com o teu auxílio e com a tua mão, Senhor. Não largue a nossa mão, fique junto conosco, nos ajudando, dando-nos confiança e mais fé. Pedimos também pela paz no planeta, que os nossos governantes consigam levar, assim, mais paz para esse mundo e menos guerra, Senhor, porque a guerra é muito triste. E assim, Senhor, agradecidos que somos pelo tanto que recebemos, pelo muito que recebemos, nós temos sempre muito mais a agradecer do que a pedir, Senhor. E nesse momento fazemos a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos sempre de todo o mal. Que assim seja. Também nesse momento, nós temos a oportunidade de convidá-los para mais um Evangelho amanhã e agradecemos a companhia espiritual daqueles irmãos que vieram conosco até aqui o Centro Espírita, os nossos lares, aprender conosco a mensagem do Evangelho de Cristo. Fiquem em paz, uma boa noite a todos.